Opa! Fala, Que bom, Dixon. que bom que você tá barbado também, né? Me aceita aí, meu. Me aceita aí. Acho que aceitou já. Você tá me vendo? Tô Todos estão vendo, gente? vendo e ouvindo, Tô ouvindo. vendo e ouvindo. Todos. Ok. Tudo Só a para mil. matar uma curiosidade, você está aonde no planeta? Eu estou em Madrid. Ok. Acredito que uns 8.000 quilômetros daqui. Isso aqui é tecnologia. Mudei pra cá com família e tudo há 6 meses. Tá. Para Eu acho curtir, que para isso curtir faz. curtir a pandemia de mais perto aqui, para sentir um pouco mais. Você vê que todo planejamento estratégico, até de mudança de país, nos pega de surpresa, né? Não, isso aí bagunçou tudo, né? Todo o nosso planejamento do ano passado, nossos investimentos, a reforma do escritório, os projetos, realmente pegou a gente de surpresa. Pegou todo É, mundo de surpresa, né? todo mundo, todo mundo. Quem estiver no planeta Terra, pegou todo mundo de surpresa. É, é. Bem, vamos ser mais práticos exatamente para a gente poder passar para os nossos associados e nossos internautas o que melhor a gente pode oferecer, tá? Os dois temas são temas extremamente importantes e Uhum, que, na raiz da questão, tanto o lado financeiro como o marketing, uhum, né? uhum. Eu acho que passa primeiro por um autoconhecimento, né? Nós estamos vivendo uma situação atípica, ninguém, absolutamente ninguém, sabe de nada, tá? Os melhores dirigentes dos melhores países não têm as respostas, porque muito provavelmente as soluções estão nas perguntas e não nas Sim, respostas. sim. Então, eu queria assim nos deixar à vontade para a gente passar também não só o que a gente tem de experiência boa, mas talvez nós estejamos aqui conversando abertamente, primeiro porque nós erramos mais do que grande parte das pessoas. E nesse momento, nada mais importante do que admitir erros, admitir limitações Sim. e ter um olhar para o horizonte diferente, né? Eu acho que esse momento, parafraseando um amigo nosso, Kiko, que não é dentista, mas é um apaixonado por varejo e Uhum. pensa varejo de maneira diferente, ele diz uma frase muito importante: muita alma nessa hora. Gostei dessa, mais ou menos por aí, eu acho, né? Eu acredito que, assim, como que a gente pode estar preparado para uma crise que com certeza vai entrar para a história, né? Não tem como. Eu acho que daqui a 20, 30, 50, 100 anos as pessoas vão ler na história da mesma maneira, mais ou menos como a gente lê a história da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Civil Americana, né, da, enfim, de todas as revoluções e momentos de mudança de paradigma na história da humanidade. Eu acho que esse, sem dúvida nenhuma, vai fazer parte de um desses momentos históricos. Portanto, qualquer tipo de preparação e treinamento não teria nos preparado para isso, né? Da maneira como está acontecendo. Então, com certeza é um momento de incerteza total, mas um momento que está todo mundo no mesmo barco. A gente sabe que é um momento que novas oportunidades vão surgir, conceitos existentes vão deixar de existir, fórmulas de sucesso vão mudar, indústrias vão mudar, comportamento vai mudar, existirão mudanças, acho que mais permanentes, né? Mas eu acho que, assim,
A gente entende que dentro de um momento desse o importante é se fortalecer internamente como ser humano, porque é a única coisa que a gente pode fazer. Estava falando agora com o Marcelo Calamita. Ninguém sabe de nada, nem as autoridades, esse é o fato, né? Você mesmo mencionou. Pesquisadores, as pessoas mais sensatas, quando a gente vê entrevistas com pessoas extremamente sensatas, tanto da área da saúde quanto da área financeira, os comentários mais sensatos não temos certeza. Mais ou menos pode ser, quem sabe, por aqui, né? Então, a gente percebe que as respostas que são dadas de 100% de certeza geralmente não são tão sensatas. Então, dentro da incerteza, a única coisa que podemos fazer é dividir bem claro na nossa mente o que está ao nosso alcance, em nosso controle, e o que não está. O que não está, que sem dúvida nenhuma gera muita preocupação, mas a gente tem que encaixotar essa preocupação, né? Definir bem claro que a gente entende os problemas, né? Não adianta também o otimismo ingênuo de não, vai dar tudo certo, tá tudo bem, nada vai acontecer, vai voltar tudo ao normal, porque provavelmente não vai voltar a ser como era, provavelmente muita gente vai sofrer profundamente, financeiramente também, economias. A gente tem que aceitar a dimensão da crise, né? Realmente aceitar, não é ser pessimista, mas realmente digerir e aceitar a profundidade do momento que a gente vive hoje no mundo e as prováveis consequências do que a gente está vivendo. Então, de maneira bastante pragmática e realista, eu acho que o primeiro passo é aceitar, é não tapar o sol com a peneira, não ficar no auê do não, com conversinha filosófica superficial, com um postzinho na internet, não, que é o bom para a humanidade. Eu concordo com tudo, mas o primeiro passo é a aceitação profunda da seriedade do momento, de maneira o mais leve possível, sim, da maneira mais tranquila possível, mas aceitar. E no momento que a gente aceita a seriedade do momento, pegar esse problema que está fora do nosso alcance e botar numa caixinha e deixar num cantinho ali. Porque, na verdade, se preocupar com isso, além dessa preocupação inicial de entender o problema, depois todo minuto gasto com esse problema que está fora do nosso alcance é um minuto desperdiçado, que poderia ser usado em outras formas para fazer aquilo que está no nosso alcance. Então, divisão no cérebro, fora do alcance, no nosso alcance. A partir do momento que a gente libera espaço para as coisas que estão no nosso alcance, a gente começa a tomar decisões mais inteligentes, que aí sim podem, sim, nos preparar para o que vem aí logo depois de amanhã, que é como que a gente volta, como que a gente sobrevive, como que a gente se mantém relevante, como que a gente toca o nosso negócio, como que a gente serve a nossa comunidade, como que a gente serve os nossos pacientes e assuntos todos que a gente vai discutir. Mas acho que essa é meu primeiro exercício que eu tenho tentado fazer é realmente conseguir de maneira... E esse é um exercício de a cada hora, né? Porque a gente está tão exposto à mídia, né, que a cada hora vem uma notícia ruim. E a gente volta no modo se preocupar com o que está fora do alcance, né? A nossa mente tende a ir lá. Então não é que a gente faz a mágica e nunca mais pensa nisso, mas a todo momento a gente tem que exercitar, sair fora desse desperdício de tempo de se preocupar com aquilo que está fora do nosso alcance. É a única coisa que a gente pode fazer. A gente passa por várias adversidades diante dessas crises e, claro que eu acho que quem está nos ouvindo deve estar se perguntando, e aí, o que é que vocês vão fazer com as clínicas? Eu sei que nós temos perfis diferentes, isso é bom depois até também você passar, né? O que eu estou aqui é exatamente para ver uma possibilidade o mais parecida com algumas pessoas, né? Ou seja, você está em Madrid, você antes estava em São Paulo e você passou boa parte do tempo nos Estados Unidos. Você é um cidadão do mundo. Então, por exemplo, o Rio Grande do Norte tem 3 milhões e 500 mil habitantes. A capital é uma cidade que não é nenhuma metrópole, tem pouco mais de 1 milhão de habitantes. A área metropolitana, que envolve
3 cidades ainda ao redor, no entorno. Mas, assim, basicamente, nós fizemos muitas reuniões, né? Nós temos 2 clínicas, né? Com um corpo clínico em torno de 15 dentistas e em torno de 20 e poucos funcionários. E a gente não tinha condições, ou seja, se a clínica não está funcionando ou está funcionando somente para urgência, você não tem condições de racionalmente ou querer fazer através de um pensamento interno como se fosse um pôster de otimismo, né? E uma frase para mim que foi muito importante e talvez foi, digamos assim, um paradigma para a gente enfrentar, foi uma frase de um cara que chama José Galó, que é um cara super experiente no mercado de gestão, também de varejo, foi o CEO da Renner por algum tempo, e ele diz o seguinte: as crises têm 4 etapas. A primeira é a do pânico, né? Quando as pessoas estão perdidas. Depois é a do realismo, como você falou. Depois, a da solidariedade e compreensão do problema. E, por fim, quando a gente começar a buscar opções e soluções, a negociação. Que negociação não está se falando em negociação financeira, mas em negociação de projetos, onde você pode abrir mão disso, o outro parceiro abrir mão disso, funcionário, colaborador. Então, essa frase, para mim, foi assim, fundamental. E, a partir desses 4 estágios, a gente precisa, inclusive, identificar as pessoas, tanto que trabalham conosco, como que são da equipe, colaborador, algum tipo de parceiro. Por quê? Porque a primeira etapa, que é o pânico, infelizmente, eu ainda conheço muita gente que ainda está nessa fase. Ok? Mas é aquilo que eu falei, né? Isso aí vai ficar indo e voltando, né? Isso é todo dia, existem momentos do dia em que bate o pânico. E aquilo que eu falei, o importante não é se culpar por sentir esse pânico vir, porque ele é real. O pânico... Sim. E a melhor maneira de controlar o pânico é aceitar que existe realmente um problema, mas realmente conseguir superar, ou gastar o mínimo possível de tempo com o pânico, encaixotando esse problema na área de estar fora do meu alcance, né? E isso Algum é um lugar papel aqui no preponderante cérebro, o que você lê, não é? A informação que você recebe. Então, normalmente, pelo menos no Brasil, existe uma comemoração pelo problema. Tá? Então, por exemplo, politizou de uma forma que em nenhum canto no mundo houve isso. Então, a gente precisa ter uma inteligência emocional muito grande, aplicar bastante a perseverança, tá? E, como você bem falou, focar nas coisas que estão diante dos olhos e não aquela parte encaixotada que cabe, infelizmente, às vezes a governo, a alguma postura e até mesmo a sorte, porque se realmente a gente vai ter um pico dos Estados Unidos ou não, eu acredito que não, mas isso é uma coisa que tem gente mais preparada, graças a Deus, vendo isso, né? Na realidade, Cristian, mesmo se você estivesse em São Paulo, a sua realidade de São Paulo é diferente da minha realidade de São Paulo. É diferente da realidade de alguém que está no interior do Pará. Então, eu gosto muito, às vezes, de estar com esse turbilhão de pessoas, de colegas na SBOE, porque a gente tem várias realidades, né? E, diante dessas realidades, existe a possibilidade de aquele colega não querer inventar o ruim, mas copiar o bom e adequar para a sua realidade clínica. Se, de repente, eu tenho 20 funcionários, tem mais 10 dentistas na equipe, a gente tem que mirar em alguém que teve sucesso de alguma forma e adequar para a minha realidade, né? Então, por exemplo, quem milita na área acadêmica, ela tem o dissabor de você não ter os alunos, mas o dissabor também de quem é clínico full-time e não ter os clientes é tão importante quanto, né? E, na realidade, a quantidade, por mais que eu brinque, que hoje, às vezes, eu tenho a nítida certeza que tem mais professor dentista do que dentista clínico no Brasil, né? Às vezes eu tenho essa impressão, eu brinco dessa forma, né?
Eu até disse que um dia, pô, não vou fazer live, porque assim, eu abro a geladeira, tem live, eu abro o frigobar, tem 3 lives, eu abro o refrigerador, tem mais não sei quantas lives. Enfim, então é importante que cada um possa se adequar à sua realidade, né? Porque aqui, por exemplo, existem 19 mortos até hoje, de um total de 3 milhões e 500 mil pessoas. Então, é diferente. A cidade é muito mais espalhada, é muito menos adensada. Onde, eventualmente, tem mais adensamento, então você começa a ter esse tipo de situações semelhantes. Mas, assim, é tudo muito diferente. Muito diferente. A gente tem ainda aí mais de 5 mil municípios no Brasil. Você tem em torno de quase 3 que ainda Mas não... aonde que você está? Aonde que você está querendo chegar, Dixon? Eu quero chegar que, assim, é difícil você ter um modelo ideal. Seguramente, se você tivesse... Está falando da parte de saúde pública. Qual é a estratégia? E dos resultados para a gente, né? Ou seja, o que está acontecendo nesse exato momento em Nova York é coisa de louco em relação mas a gente tem que, na verdade, tem que trazer toda essa discussão mais para o mundo prático, né? Mais para o mundo... O que a gente pode fazer nesses tempos, tanto estratégia financeira, estratégia de biossegurança, estratégia de marketing, né? Os pontos que eu acho que a gente pode trabalhar, fora a parte pessoal, de evolução pessoal. Então, são tópicos que eu acho que a gente pode trabalhar algumas ideias que realmente são práticas. E não depende de governo, não depende de ação, não depende de quando que a gente vai poder trabalhar de novo. É como se a gente pudesse planejar a nossa volta, né? Isso é uma estratégia muito interessante. Imagine que segunda que vem, Dixon, você pudesse voltar a trabalhar. Imagine que domingo os governos liberassem todos a voltar a trabalhar segunda de manhã. A pergunta é, a tua estratégia para tirar o melhor proveito das primeiras semanas de trabalho já está pronta? Ou será que a gente perdeu muito tempo pensando nas coisas que estão fora do nosso alcance e não trabalhamos aquilo que está ao nosso alcance? Por exemplo, segunda de manhã, voltou a trabalhar. Vários dentistas, todos os dentistas vão trabalhar juntos. Alguns mais preparados utilizaram um momento de livre para se preparar melhor para essa segunda-feira, outros menos. Quais são as estratégias que a gente tem que investir nosso tempo e energia para melhorar a chance de sucesso? Porque a resposta certa a gente não tem, né? Fórmula mágica do que tem que ser feito para sobreviver, para não quebrar como dentista, né? Para não quebrar como dono de clínica, porque esse aqui é o nosso ponto, essa é a nossa discussão. Acho que 90% das pessoas que estão nos ouvindo são dentistas donos de uma clínica pequena, grande, alta, baixa, média, não sei, no interior, cidade grande, não interessa. A pergunta é, quais são as estratégias para diminuir as chances? Na vida, tudo é probabilidade. A gente cria estratégias para aumentar a probabilidade de sucesso, ou a gente toma a decisão errada, ou não faz nada e diminui a probabilidade de sucesso. Então, na verdade, o nosso objetivo aqui é jogar ideias que provavelmente vão aumentar a probabilidade de sucesso, de sobrevivência na segunda-feira. A primeira sugestão que eu tenho, que é uma sugestão que eu aprendi, é planejar as suas primeiras 3 semanas de volta ao trabalho, em detalhes. Segunda de manhã, o que você vai fazer? Qual é a reunião com a equipe? Já agora, começar a ligar, interagir com os pacientes e falar, provavelmente, né, daqui a 2, 3, 4 semanas, qualquer data que você queira colocar, que seja mais realista. Então, vamos colocar no Brasil aí, provavelmente, que a gente possa, daqui 2 semanas, se Deus quiser, ou 3 semanas, voltar a trabalhar. Mesmo que seja só com emergência. Mesmo que seja só com procedimentos especiais, né, ou parciais. Vamos tentar imaginar quem são os pacientes na nossa clientela que vão precisar mais da gente, do que eles vão precisar, como que a gente aciona esses clientes, como que a gente coloca a nossa equipe para trabalhar de casa, para gerar um suporte ao consumidor
adequado, né, para dizer que a gente está se preparando do ponto de vista de biossegurança, que a gente já estava muito bem, que o paciente ligando falou, você é um paciente de sorte porque a nossa clínica já seguia os protocolos e, aliás, todos os protocolos que eram necessários, mandatórios, obrigatórios até 2 meses atrás, vão garantir a nossa saúde agora, vão garantir a segurança agora. Praticamente, os protocolos são quase os mesmos, com algumas adições, né? Com algumas adições que vão ser feitas. Então, essa é a minha primeira sugestão. Planejar as suas primeiras 3 semanas de trabalho como se você soubesse exatamente quando que vai ser essa segunda-feira. E aí, se o governo chegar e falar, gente, desculpa, mais 2 semanas paradas, o que você faz com o teu plano? Escorrega 2 semanas para frente. 2 semanas a mais de melhor preparação. 2 semanas a mais para você trabalhar com o teu staff, com a sua equipe. 2 semanas a mais para melhorar os processos de biossegurança, que eu tenho certeza que existem falhas em quase toda a clínica no Brasil, né? Então, realmente trabalhar isso melhor, trabalhar a estratégia de marketing, trabalhar a comunicação com o paciente, voltar a ligar para todo mundo, né? Buscar a tua clientela e agir sobre a sua clientela, mostrar que você se preocupa e que você está pronto para voltar. Você só está esperando a luz verde do governo, você está pronto para voltar. Os procedimentos A, B, C e D são procedimentos totalmente seguros, né? E a gente vai continuar rodando o barco e a vida vai continuar. Então, essa é a minha primeira sugestão, que eu acho que é fantástica e que vai tirar muito da nossa ansiedade, hein? A hora que você começa a trabalhar com essa visão de que a gente está voltando, né? A energia muda. Mesmo que a gente não saiba, mas muda a mentalidade, porque vamos nos preparar. Aí, o que sabe que vai acontecer, Dixon? Vai começar a faltar tempo. A galera fala, pelo amor de Deus, não dá para postergar mais uma semaninha aí, não? Porque, na verdade, não deu tempo de eu me preparar, de eu fazer os cursos que eu queria, de eu transformar minha clínica, de eu implementar os novos protocolos, de eu criar a nova estratégia de marketing, de eu mudar o meu site para transmitir essa nova mensagem. Então, começar agora a planejar as 3 primeiras semanas de trabalho e colocar uma data para essa coisa acontecer, uma data virtual, que a gente não sabe se é verdade, confirmar ou não, mas coloca a data e trabalhe, planeje de hoje até essa data, todos os dias, o que você vai fazer para aumentar a chance de sucesso na segunda-feira, quando a clínica abrir. Ok. O que você falou, eu queria só complementar, que é o seguinte, o lance das realidades locais, ela muda exatamente por conta do mapa da pandemia, tá? Principalmente dentro do Brasil. Tá? Do ponto de vista de segurança jurídica, o dentista estava apto e nenhuma instituição de saúde foi fechada, por exemplo, na minha cidade. Então, por exemplo, eu poderia e fiz o atendimento de urgências. Tá? Isso no mundo inteiro, né? Isso. No mundo inteiro, então, o que acontece? Isso foi uma opção, né? Então, o que você está falando na próxima semana, eu particularmente não deixei de fazer isso. Alguns dentistas realmente não quiseram atender. Mas eu não estou falando de emergência não, hein? Porque você não consegue se sustentar por muito tempo fazendo emergência. Emergência representa 10, 20% do ganho de uma clínica. Beleza. Só que a emergência para nós não é só a dor endodôntica, mas você, numa pele coronarita, ela pode ser, primeiramente, tirada a urgência e, dependendo de uma segunda etapa, o procedimento em si. Um dente que está quebrado, ele pode ir para endo e, numa segunda urgência, ele pode ser feito a coroa, ou provisório, ou já fazer alguma coisa. Então, assim, isso é muito relativo. Acho que o profissional ele tem a capacidade de dizer o que é urgência. Tá? A gente só imagina que é o que está sangrando, é o que está doendo, é o que está com pus, é o que está inchado. E, na realidade, a gente tem muita coisa para fazer. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque quem manteve vínculo com os clientes, tá? Desde um simples contato com o WhatsApp, dizer que está aqui, que está disponível, tá? É diferente se você tivesse mantido um período aberto para destinar para os seus clientes. Você está entendendo? Então, por exemplo, por isso que eu estou falando da realidade de cada um. Né? Você está num canto que realmente foi o olho do furacão. São Paulo, inclusive, também está num canto que foi o olho do furacão. Está entendendo? Então, por exemplo, são posturas diferentes. Inclusive, assim, apesar da gente ser dentista,
Mas tem estados que têm pensamento diferente também, não é? Então, por exemplo, o negócio é real, não é nenhuma gripezinha, tá certo? O mundo está aí mostrando as estatísticas. Mas, por exemplo, se a gente faz uma estratégia e você está limitado à liberação ou não do atendimento, tá? Eu estou falando que essa urgência imediata, ela não quebrou o vínculo. E todos os pacientes que nós atendemos, eles foram extremamente gratos. Eles jamais vão esquecer da gente. Esse é um lado muito interessante, tá? Muito interessante. A gente diminuiu, a gente se adequou com relação à triagem de paciente, claro, ou seja, o que você puder evitar para uma pessoa de idade, com certeza. Mas essa estratégia sua é fantástica. Mas é aquilo, está na dependência. Mas vamos além, vamos pensar um pouquinho além da emergência, Dixon. Vamos pensar um pouquinho além da emergência. Eu acho que, lógico, acho que todo dentista está disponível para sua clientela, está fazendo as suas emergências, né? Cuidando dos seus pacientes na emergência. O que eu estou dizendo é o seguinte: a coisa vai apertar um pouco. A economia vai sofrer. Com certeza. As pessoas vão ter menos dinheiro. Então, no momento de recessão, que pode durar, assim, a gente tem que entender entender as fases dessa crise, né? Eu até fiz um desenho aqui, ó. Não sei se dá para ver, ó. Dá para ver? Sim, está invertido, mas dá para a gente ver. São algumas fases. A gente está aqui no normal do antes da crise. Aí existe o dia que mandaram a gente, todo mundo ficar em casa, o mundo inteiro travou. Pum, caiu. Caiu e aí caiu a produção para zero. Tá? Para zero. Aí a gente vai ter o tempo em que a nossa produção é praticamente zero, que é o que a gente vive hoje. Que a gente não sabe se é um mês, 2 meses, algumas semanas, mais, para menos. É o tempo de baixo da curva. Depois a coisa vai voltar, mas vai voltar devagarzinho, né? Até a gente atingir um patamar semelhante ao anterior, que é o que a gente chama de novo normal. A primeira coisa que a gente tem que entender é que essa subida pode demorar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, depende do tamanho da recessão que o mundo vai encarar, né? O que a gente tem que entender? Que a hora que a gente está, nesse momento, vivendo essa parte de produção zero ou quase zero, algumas pessoas vão tomar iniciativas um pouco mais acertadas e estarão mais preparadas que as outras quando a coisa começar a voltar. Por quê? A população vai ter menos dinheiro, o mercado vai se tornar mais competitivo, né? E aqueles com algum dinheiro vão ter mais opções e a competição vai aumentar. Então, a gente tem que entender como aumentar as chances de sucesso a hora que a roda começar a rodar. Como qualquer crise. Como a crise financeira de 2008, 2009, como tudo, a história se repete, né? Então, eu acho interessante a gente entender como aumentar as chances do nosso sucesso assim que a roda começar a girar logo ali adiante, né? Quais são os diferenciais que nos tornam mais relevantes na comunidade, no nosso bairro, na nossa cidade? Por que os pacientes vão buscar o Dixon? Quantos pacientes vão buscar o Dixon? Quantos pacientes vão dizer sim para fazer 10 laminados nos próximos 6 meses na tua cidade como um todo, né? A gente vai ter muito mais dentistas rezando para um paciente fazer 10 laminados do que paciente querendo fazer os 10 laminados. Mas existirão pacientes querendo fazer os 10 laminados. Quem que vai ganhar desses pacientes? Né? As pessoas que conseguirem entender essas tendências e se preparar para estar numa posição melhor, né? Simplesmente assim. Então, eu vejo que o momento atual tem que ser dividido, o nosso tempo tem que ser dividido entre estratégias financeiras de emergência. Todo mundo que é dono de um negócio ou dono de uma clínica já está fazendo isso, mas tem que fazer de uma maneira inteligente, postergar pagamentos se possível, negociar, cultivar os relacionamentos, não romper, né? Manter a negociação,
conversar com a equipe, com o staff, com os empregados, negociar esse momento, essa transição também com os empregados. Infelizmente, às vezes, fazer decisões difíceis de ter que reduzir a equipe. Tudo tem que ser feito de uma maneira muito estratégica, muito rápida, muito pontual neste momento que a gente vive. A partir do momento que a gente tem a noção de quanto dinheiro a gente vai gastar nos próximos 3 meses para manter a nossa clínica, o quanto dinheiro vai entrar, provavelmente quase zero nesse mês, 80% abaixo no mês que vem, 70% abaixo no outro mês, você consegue fazer uma conta mensal de o que dá para fazer com o teu cash flow, né? Aí, vamos para o segundo. O segundo tópico, então, é a equipe. É a equipe. Beleza, se teve que mandar embora XYZ, quem que ficou? É essa minha equipe? Gente, agora é o seguinte, não é só sobreviver esse mês e o próximo mês. É sobreviver o próximo ano. E o próximo ano vai ser difícil. E para sobreviver o próximo ano, a gente vai ter que fazer o que a gente fazia ainda melhor. A gente vai ter que se tornar ainda mais especial para os nossos clientes. A gente vai brigar num cenário muito mais competitivo e difícil. O que a gente tem que fazer como equipe para a gente se manter relevante no imaginário da nossa comunidade, né? E aí eu posso listar um monte de coisa que todo líder, todo dono de clínica deve se posicionar como líder e aí fazer as ações para que a equipe se fortaleça. Já que tem tempo livre, faz com que a tua equipe que já era boa se torne ainda melhor em vários pontos que a gente pode trabalhar a nossa equipe. Esse é o ponto 2. A partir do momento que a gente já deu lição de casa para nós mesmos, para a nossa equipe, a gente tem que focar no nosso cliente. Entender e aprender com empresas inteligentes que estão, não, ao invés de estarem perdendo clientes, eles estão ganhando mais clientes no meio da crise. E é possível. Não é ganhar o dinheiro do cliente, é ganhar a confiança do cliente. É ganhar o respeito do cliente. É manter o relacionamento. É mostrar que a gente está trabalhando por eles. Estaremos prontos para vocês assim que a gente voltar para o nosso negócio. Conte conosco. Ter uma boca saudável e um sorriso confiante será eternamente algo essencial. E nós estamos aqui para vocês. Podemos listar uma lista enorme de ações que no meio da crise aqui a gente pode fazer entre consultas virtuais, e-mails com newsletters, uma série de ações que vão gerar valor para a nossa comunidade, valor para a nossa clientela, né? Esse é o ponto 3. E o ponto 4 é se reinventar como dono de clínica, se reinventar como clínica, se reinventar nas ofertas. Que ofertas de produtos, de serviços que vão ser mais relevantes nos próximos 6 meses? Dixon, com certeza, se a gente achar que daqui a um mês a gente vai estar fazendo exatamente os mesmos tipos de procedimentos e de tratamento que a gente fazia um mês atrás antes da crise, não é verdade, né? Então, nessa nossa volta, a gente tem que dividir a volta em 2 momentos. Um momento inicial de sobrevivência. O que é sobrevivência? Eu sou dono de clínica. Galera, equipe, é o seguinte, a gente vai fazer o que tiver que ser feito para gerar qualquer tipo de renda, porque se a gente não gerar um mínimo de renda, a gente quebra. Então vamos se reinventar, vamos pensar na nossa comunidade, vamos pensar na nossa clientela, o que as pessoas vão pensar que é realmente essencial. O que as pessoas vão postergar? Se 100% dos nossos ganhos estão relacionados a coisas que provavelmente as pessoas vão postergar, a gente está ferrado, a gente está quebrado, tem que mudar. Né? A maioria das clínicas, talvez, estavam ganhando 90% da sua renda com coisas que talvez nos próximos 3 meses sejam postergadas. Você consegue sobreviver 3 meses com 0 de renda e com todos os custos rodando? Não, por isso que a gente tem que reinventar as nossas ofertas. Como você disse, de repente voltar para o básico, né? Uma odontologia que de repente a gente não fazia, porque a gente era um dentista sofisticado, mas que a gente vai ter que voltar a fazer. Focar em odontologia preventiva, focar em saúde sistêmica, focar naquilo que realmente importa para o bem-estar dos nossos pacientes e gerar um novo portfólio de serviços que por algum tempo vai ser a nosso foco por sobrevivência, para que aos poucos, conforme a sociedade vai saindo do trauma,
e vai voltando ao normal, a gente comece aos poucos a voltar a fazer aquilo que a gente fazia antes da crise, pouco a pouco. Se a gente for inteligente e manter o nosso status, as pessoas pouco a pouco vão se sentir confiantes a voltar a fazer os tratamentos e serviços que a gente fazia como os nossos principais produtos antes da crise. Portanto, se reinventar como uma clínica que oferece aquilo que vai ser prioridade para as pessoas nos próximos 3 meses, porque ninguém sobrevive sem uma ação imediata de 3 meses. E depois caminhar em direção ao que é o novo normal. E essa é a última fase, né, de sucesso, que é entender que daqui a um ano, mesmo que essa crise passe completamente, talvez algumas coisas mudem. Eu acho que essa crise vai acelerar alguns processos que já estavam acontecendo na odontologia, em termos de adoção de novas experiências para o nosso cliente, adoção de novas tecnologias, adoção de novas estratégias de gestão, adoção de novas estratégias de marketing. Tudo isso a crise vai acelerar. Portanto, aí a gente tem que pensar a longo prazo em como ser dono de uma clínica de sucesso depois que o olho do furacão passar, que é o 4º momento logo ali diante. Mas se a gente não pensar no 1, 2 e 3, a gente não sobrevive nem para chegar lá, né? Então, dessa maneira que a gente tem auxiliado as clínicas que trabalham com a gente e realmente a clarear as ideias, né? Botar a bola no chão e perceber que tem muito trabalho a ser feito. Eu acho sempre, e digo sempre, que quem faz dever de casa há muito tempo, ele vai enfrentar com menos dificuldade. O que é isso? A odontologia sempre foi odontologia e sempre será odontologia. Então, por exemplo, a área de prevenção é uma área enorme, gigante, né? E aconteceu uma coisa muito engraçada esses dias. Eu atendi urgência e o paciente perguntou se eu podia fazer a limpeza nele. Eu acho que eu fazia uns 10 anos que eu não fazia, porque a gente tem periodontista na clínica. Como a periodontista não estava na clínica, eu fiz a limpeza desse paciente com microscópio. E ele chegou e disse, poxa, a melhor limpeza que eu fiz na minha vida. Então, por exemplo, a solução, ela está diante dos nossos olhos. A parte de clínico geral, cada vez mais, vai ser o que vai ser procurado. Os tratamentos mais, digamos assim, sofisticados, eles vão entrar numa segunda etapa. Até porque, se você tem 3 meses, 2 meses, muita gente não indo a dentista, as demandas vão ser gigantes do ponto de vista de peribásica, do ponto de vista de algum abscesso. Ou seja, os pacientes continuam os pacientes periodontais. Então, quem tem clínica focada para clínica geral, tá certo? Ou seja, não somente estética, vai estar à frente nesse feijão com arroz que vai manter a clínica e vai cativar cada vez mais os clientes. Mas tem que fazer o equilíbrio. A estratégia tem que juntar, tem que enxugar, não tem jeito, tem que enxugar, ser pragmático, fazer a conta, né? A gente, como dentista, não está acostumado a fazer a conta assim, tão precisa, porque a odontologia sempre foi, vamos dizer assim, muito bondosa com a gente, deu uma margem que a gente vai levando, né? Fazer a conta como se fosse dono, como um especialista em business realmente faz, em termos de fluxo de caixa, em termos de cenário A, B e C. Não dá para fazer um cenário, a gente tem que fazer o melhor cenário possível para os próximos 6 meses, um cenário intermediário e um cenário muito negativo, e projetar 6 meses para 12 meses para frente, mês a mês. Tem que sentar e fazer a conta no papel. E jogar uma projeção de ganhos, voltando, como eu disse, nos próximos meses, a fazer o básico. Quanto que dá para cobrar, quem que vai precisar, quantos pacientes dá para ver. E aí, jogar no meio dessa conta o aspecto da biossegurança, né? Que vai gerar um custo um pouquinho a mais por paciente, que vai fazer com que o intervalo entre pacientes seja maior, que vai fazer com que a gente veja menos pacientes por dia. Tem que jogar tudo isso no papel para você se sentir mais tranquilo. O problema não é ter pouco dinheiro. O que gera ansiedade, Dixon, não é o pouco dinheiro, é não saber exatamente quando o dinheiro vai acabar, quando que a bomba vai explodir, né? Então,
o importante é a gente realmente conseguir botar um plano financeiro de sobrevivência no papel, em termos de fluxo de caixa, de custos e entradas para os próximos 6 a 12 meses. E fazer uma projeção pessimista dos próximos 3 meses, dos próximos 6 meses, Sim, claro. dos próximos 12 meses, e sobreviver no papel com essa estratégia. Buscar os tratamentos básicos, enxugar, mas o equilíbrio está aqui sim, temos que enxugar, porque os próximos meses vão ser difíceis, tem que enxugar. Mas a gente não pode ficar parado, né? Em termos de investir nas estratégias de sucesso para daqui a 6 meses, 12 meses, quando a coisa começar a voltar ao normal. Eu digo, investir em coisas nesse momento é arriscadíssimo, porque o dinheiro é curto. Mas ficar parado é muito mais arriscado. Então a gente tem que trabalhar como líderes, como donos de um negócio, trabalhar nas tendências e nos preparar e investir talvez um pouco em treinamento, em equipamento, em soluções, em tecnologias que possam fazer com que a gente se diferencie. Porque quem não se diferenciar vai correr ainda mais risco de não sobreviver. A competição vai ser maior. Eu posso sugerir, Dixon, 3 estratégias aqui para aumento de chance de sobrevivência nos próximos 6 meses, né? A primeira coisa é a estratégia financeira, como a gente já conversou. Mas não só, estou falando só, a estratégia financeira de sobrevivência dos próximos meses é vital. Eu estou falando de estratégia financeira depois dos 3 meses, para o resto da vida da clínica, que o dentista sempre, geralmente, pecou, né? Não vai ter mais espaço para amadorismo em gestão financeira de clínica, ou vai ter menos espaço, né? Vai ter menos margem. Então, a gente tem que, por que não aproveitar agora e entender o que significa ser um grande gestor financeiro de uma clínica odontológica. Não existe um momento melhor do que agora para entender o que isso significa. Esse é o ponto 1, né? Entender, aprender e aplicar gestão financeira eficiente. Trabalhar com margens menores, né? Ponto 2, biossegurança. Biossegurança vai, para mim, ditar o sucesso, a falência de muitas clínicas odontológicas daqui para frente, né? Porque a gente não vai poder negligenciar esse tópico como a gente negligenciava muitas vezes até o mês passado. Eu, como protético, trabalhei em alguma das melhores clínicas do mundo. Posso garantir. Nenhuma clínica levava a fundo, 100% a sério, tudo aquilo que a gente aprendeu como biossegurança ideal, né? A gente não via o perigo. E a gente ia levando. Bobeava aqui, encostava ali, trocava ali, batia uma foto, tocava no scanner, não trocava as coisas. Então, a gente sabia que existiam buracos, né? Mas isso a gente ia levando. Como um só corrigindo. Eu acho que esse comentário ele merece uma especificidade de cada área, tá? Eu acho que a biossegurança do ponto de vista endodôntico, biossegurança do ponto de vista periodontal e a biossegurança do ponto de vista de implante, essa aí a gente terá, tá? Com relação à parte de dentística e com relação à parte de prótese, aí você sim, vale o seu comentário. Mas com relação à parte de endodontia, a parte de implantodontia e a parte de cirurgia bucomaxilo, a brincadeira mais embaixo sempre foi. Não estou dizendo que a gente foi negligente com as outras especialidades. Estou dizendo que existe uma biossegurança mais padrão. Concordo. Então, por exemplo, como nós temos uma clínica que absorve todas essas áreas, então a gente é muito cri-cri e acredito que todos que estão nos ouvindo aqui, que fazem implante, que fazem endodontia, que fazem periodontia com enxerto, é outra pegada. Então, esse custo da biossegurança, ele já existe. Então, quem trabalha com biossegurança top já há muito tempo, esse não vai ter grande problema de adequação. Certo? Não vai ser um protetor de face para a gente que vai fazer o custo diferente. Tá certo? Sim, então, assim, isso é muito tranquilo. Então, o Zé Beto mostrou um dia desse, acho que antes de ontem, o envelopamento do microscópio de uma maneira bem simples. Então, assim,
Não vejo problema. Não vejo Não, problema. não Uma tem. coisa realmente é você querer Dixon, fazer, o protocolo, esterilizar uma o máquina protocolo fotográfica. certo, Mas o protocolo resto, não. O certo. resto é muito sério. A biossegurança nossa é top de linha. Top de linha. Alguns Segurança comentários da aqui. odontologia. O protocolo certo não é o fim do mundo, né? Seguir o protocolo de biossegurança certo não é o fim do mundo, mas é uma questão de rotina. E o dentista não tinha o costume de seguir essa rotina diariamente. Eu digo isso, Dixon, porque eu trabalhei nas clínicas e de vez em quando a gente dava, né, fazia o erro. Como o amigo meu falou, não adianta se vestir de astronauta e você pode ferrar todo o processo de biossegurança com um toque numa área que não deveria tocar, pronto, né? Então, existe uma negligência pontual, algumas clínicas mais preparadas, outras menos. Quem estava mais preparado vai estar um passo na frente, porque é uma questão de rotina, de disciplina, que a gente vai ter que se cobrar muito mais, porque agora o tópico está escancarado e os pacientes vão começar a perguntar e a cobrar muito mais, né? Então, a gente tem que botar essa rotina para acontecer, essa disciplina para acontecer. E o terceiro ponto, Dixon, é a comunicação e o marketing sobre isso, né? Se a gente vai botar esforço nesse processo de biossegurança, a gente tem que ser fera em fazer com que os pacientes valorizem, que os pacientes entendam, que os pacientes se identifiquem e que os pacientes se sintam confortáveis a pagar por isso, né? Por essa segurança que essas clínicas odontológicas vão exercitar. Portanto, começar a desenvolver estratégias de comunicação e de marketing para fazer com que os pacientes valorizem isso vai ser fundamental. Então, para mim, essas são os três deveres de casa que a gente deve estar investindo como dono de clínica. Estratégias sérias financeiras a longo prazo, incorporação, correção e disciplina na biossegurança e estratégia de comunicação com a nossa clientela sobre essas novas medidas e o tanto que a gente está preparado para receber esses pacientes de novo. Christian, a gente está com o tempo já estourado, até porque a gente precisa deixar gravado essa nossa conversa no próprio Stories da SBOE. Então, assim, para mim foi um prazer enorme estar com você. Eu acredito aqui pelos comentários que todas as suas estratégias foram extremamente, digamos assim, bem aceitas. E vamos ter muita fé em Deus, muita fé na odontologia e muita fé na nossa união para que a gente, como profissionais de saúde, possamos chegar junto da população da maneira geral. Ok? Um abraço a todos. Sem dúvida. Grande abraço. Valeu, querido.